No dia 1º de novembro de 2024, uma menina de apenas 4 anos de idade deu entrada logo cedo aqui no Hospital de Leopoldina para ser submetida a uma cirurgia, após esperar 10 meses na fila por uma vaga pelo SUS. A criança ficou 13 horas em jejum total, chorando por não poder comer e nem beber água. Chegou a ser sedada, mas não conseguiu ser submetida ao procedimento cirúrgico. Enquanto sua filha aguardava, a mãe viu um por um outros pacientes, todos adultos e que chegaram depois dela serem encaminhados para a cirurgia. E o caso, que era para ser de saúde, virou caso de polícia. A mãe da pequena menina registrou queixa na delegacia e agora a Polícia Civil de Leopoldina investiga o que aconteceu na Casa de Caridade Leopoldinense naquele dia. A Franciele tem uma filha de 4 anos que precisa ser submetida a uma cirurgia de hérnia inguinal. Ela ficou 10 meses aguardando até que a cirurgia fosse finalmente marcada para o dia 1º de novembro de 2024, na Casa de Caridade Leopoldinense. Mas, no dia do procedimento, ele não aconteceu. Franciele, o que foi que aconteceu nesse dia que a sua filha não conseguiu ser operada? Então, nesse dia, ela precisava estar de jejum, né? 6 horas em jejum. Então, no dia anterior nós começamos essa dieta zero. E quando nós chegamos ao hospital e demos entrada lá às 6h13 da manhã, vários outros pacientes foram chegando e logo depois o enfermeiro chamou para a gente assinar o termo, né, de responsabilidade cirúrgica e tal. Você chegou, a cirurgia estava marcada para 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Você chegou às 6h13. Sua filha estava de jejum desde as 10 horas da noite anterior. Isso, desde as 10 horas da noite. E aí foram chegando os pacientes e depois foram chamando esses pacientes para internação e a minha filha foi ficando por último. Aí eu questionei da recepcionista o que tinha acontecido, ela falou que estava esperando a vaga sair lá da pediatria. Logo, minutos depois, ela sinalizou para o porteiro me encaminhou para a pediatria. Quando eu cheguei lá, tinha 2 leitos vazios. A enfermeira pediu que eu fizesse os procedimentos com a minha filha de banho, vestiu o pijaminha do hospital. E depois, parecia que estava tudo caminhando bem. Depois, veio uma segunda enfermeira, por volta de 9 horas da manhã, ministrou um medicamento oral na minha filha, que era para ela ficar mais tranquila. Ela ia ficar sonolenta, mas ela não ia dormir. E aí eu já pensei, ela tá tomando a medicação, então daqui a pouquinho já é a cirurgia. Ela já ia descer para a cirurgia. E o remédio fez efeito, o remédio passou o efeito e nada da cirurgia acontecer. Eu solicitando da enfermeira o que tinha acontecido, que estava demorando, ela falando que era assim mesmo, que daqui a pouquinho ela descia para fazer a cirurgia. E as horas foi passando, a minha filha chorando, querendo água, querendo comida. E o remédio perdeu o efeito. O Bom Dia Leopoldina teve acesso ao prontuário de internação da criança. O documento mostra que o primeiro atendimento à menina foi feito às 8h08 da manhã. Às 8h44 foi dado a ela via oral um sedativo, que induz o sono rapidamente e costuma ser usado momentos antes de cirurgias e de outros procedimentos. O prontuário revela que 2 horas e meia depois de ser sedada, às 11h15 da manhã, a criança ainda não tinha sido submetida à cirurgia. De acordo com o documento, ao meio-dia, a mãe deixou o local. Fui esperando, e minha filha chorando na minha cabeça, que queria comida, que queria água. Quando deu meio-dia, completou 13 horas de jejum. Quando deu meio-dia, que o almoço chegou no quarto, que ela sentiu o cheiro, que ela viu a movimentação, ela entrou em desespero e começou a gritar que queria comida, que queria água, mamãe me dá papá. E aí, eu, naquele impulso de mãe, já não estava mais aguentando a situação, eu abri a marmitex na frente da enfermeira e alimentei minha filha. E nesse momento ela perdeu o processo, porque a enfermeira falou que ela não poderia mais realizar o procedimento, porque poderia acontecer alguma coisa com ela. Então eu falei que, sim, então tá, tudo bem, mas eu gostaria de fazer uma reclamação por escrito. Questionei porque adultos passaram na frente da minha filha, por que esses adultos passaram na frente da minha filha, porque minha filha estava tantas horas em espera, ela é uma criança de 4 anos, ela não aguenta ficar tanto tempo debaixo de uma dieta tão rígida. Que o médico falou que foi que a mãe deveria remarcar novamente outra cirurgia, porque a paciente não aguentou o jejum.
Agora, a alegação que foi dada pela equipe do hospital é que ocorreram emergências, né? Então, o caso da sua filha foi ficando para trás. Mas depois que vocês chegaram ao hospital, no mesmo lugar onde vocês estavam na recepção, chegaram outros pacientes para cirurgias com o mesmo médico, todos eles adultos, cerca de 10, né? Por aí, cerca de 10. E todos eles passaram na frente da sua filha para subir para o procedimento, e não era um caso de emergência, eles estavam ali aguardando, assim como você, sentado. Sim, estavam aguardando como eu, ali sentado, alguns ainda brincando, hoje é o dia que eu vou entrar na faca. Então, tipo assim, não estava um ambiente que parecia que alguém precisasse urgentemente, né, de passar na frente da minha filha, se fosse o caso, né, todo mundo brincando. E você chegou a presenciar se alguma dessas pessoas fez algum tipo de pagamento? Sim, presenciei lá na recepção, presenciei. Algumas dessas pessoas fizeram pagamentos na recepção do hospital? Sim. E o caso da sua filha era público ou particular? Era público, era pelo SUS. A cirurgia da sua filha, que você aguardou 10 meses para conseguir, seria pelo SUS? Pelo SUS. O que aconteceu depois disso? Eu falei que eu iria acionar a polícia. Foi onde que eu fiz o boletim de ocorrência. A Secretaria de Saúde, ela entrou em contato com o hospital para saber o que havia acontecido e o hospital me culpou. Responsabilizou você? Me responsabilizou pelo fato da minha filha não ter realizado a cirurgia, já que estava tudo preparado lá para atendê-la. Após o ocorrido, além de procurar a polícia, Franciele buscou ajuda na Secretaria Municipal de Saúde. A secretaria entrou em contato com a Casa de Caridade Leopoldinense pedindo explicações sobre o ocorrido. O Bom Dia Leopoldina teve acesso à resposta encaminhada na ocasião pela ouvidoria da Unidade de Saúde. No documento, o hospital justifica que houve intercorrências de emergência e que a cirurgia não pôde ser realizada, segundo o médico, porque a paciente não conseguiu ficar em jejum, quebrando a dieta, e que foi orientada a remarcar a cirurgia. Em relação à reclamação de que muitos pacientes foram chamados antes da criança, o hospital alegou que, à medida que os setores vão liberando as vagas, os pacientes são chamados. E como a pediatria do hospital estava em reforma, demorou mais que os demais setores, o que, segundo o hospital, não interferiu na sequência das cirurgias. Ainda segundo a Casa de Caridade Leopoldinense, a prioridade na realização das cirurgias é definida baseada em diferentes fatores, como idade dos pacientes e doenças associadas. O documento diz ainda que para a realização de cirurgias eletivas agendadas é necessário o jejum prolongado e que, neste caso, a mãe não conseguiu manter o jejum prolongado de sua filha. Quais são os sintomas? O que ela sente? O que essa hérnia inguinal está trazendo de prejuízo para a vida dela? Então, ela queixa muitas dores na barriga e quando ela faz muito esforço, que a criança pula, corre, incha, o local incha, né? E às vezes ela fala que a roupa está incomodando também no lugar, que fica pegando a calcinha, essas coisas, então ela reclama. Então está atrapalhando até a criança de brincar. Isso é uma coisa que incomoda ela no dia a dia, né? Tem trazido transtornos para o dia a dia dela. No dia a dia. 1 mês e meio após o ocorrido, o hospital foi alvo de uma operação do Ministério Público que investiga, entre outras suspeitas, fraudes supostamente cometidas por médicos envolvendo plantões e realização de cirurgias. A partir dessa ação, a Casa de Caridade Leopoldinense sofreu intervenção do município. Essa investigação ainda está em andamento. Em relação ao caso da criança, a Polícia Civil confirmou que foi registrado na delegacia e informou que será investigado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. O Bom Dia Leopoldina vai onde a notícia está. Bom Dia Leopoldina, seu canal de notícias com um novo olhar sobre a cidade. Jornalismo com ética e credibilidade.